Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez com grata satisfação para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. E nós estamos estudando a obra Quando Voltar a Primavera, psicografia de Divaldo Franco, e hoje nós abordaremos o capítulo de número 17, Simão, o Cireneu. Este capítulo fala de uma das passagens mais belas, quando Jesus, rumo ao Gólgota, prestes à crucificação, encontra-se com Simão o Cireneu, que passava por ali e que foi constrangido por um dos soldados romanos a ajudá-lo a soerguer a sua cruz. Uma cruz, vai dizer Amélia Rodrigues, que pesava mais de 70 quilos, que lacerava as suas carnes. Debaixo de um sol a pino, desgastante, Jesus já estava exaurido e, quando o Cireneu suporta sobre os seus ombros a cruz, gera nele um alívio e Jesus lança para ele um olhar inesquecível de profundo amor. Esse capítulo é também um símbolo de cada um carregar a sua cruz. Pensemos neste encontro maravilhoso. Imagina o privilégio de ajudar Jesus a carregar aquela cruz das ignomínias, aquela cruz injusta da ignorância e da crueldade humana. Onde os beneficiados? Onde aqueles que foram curados pelo Cristo? Onde os seus seguidores? Naquele momento, ninguém o socorreu. Amélia Rodrigues, neste capítulo em especial, não cita nenhum trecho do Evangelho, mas nós, como somos teimosos, fomos lá buscar. E aqui estamos, primeiro, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 33, a crucificação. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 21 a 22. O caminho da cruz. E levaram-no fora para que o crucificassem. Requisitaram certo Simão, Cireneu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Detalhe, esse Alexandre e Rufo mais tarde serão citados na Epístola Paulina aos Romanos. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, a caminho do Calvário. E enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. E Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, a crucificação. E ele, carregando sua cruz, chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico, chamado Gólgota. Todos os evangelistas registraram o fato. E Amélia Rodrigues, a nossa querida veneranda, vai dizer: nenhuma voz que se erguesse para defendê-lo. Mas aí a gente poderia pensar, uma das primeiras cogitações, Patrícia, eram humanos, estava todo mundo com medo. O Messias, o mestre daquela mensagem divina, havia sido pego e seria crucificado entre dois malfeitores. Quem é que ousaria
sair de si para defender. Talvez alguém até buscando justificar, talvez eles até estivessem procurando falar com alguma autoridade, né? O que na nossa época a gente recorreria aos advogados, né, para ajudar nessa causa em defesa, para poder terem mais recursos, buscar entre os doutores da lei, aqueles que sabidamente tinham interesse, eram cristãos pelo coração, mas que não proclamavam isso, para ter algum modo para livrar Jesus daquela situação, mas sem arriscar o próprio couro. E aí Amélia vai dizer: todos os verbos estavam calados. O silêncio era a resposta da frágil gratidão humana àquele que não titubeava em entregar-se num holocausto de amor. Aí a gente poderia pensar no seguinte: sabe quando a gente é criança e aí o nosso melhor amigo se mete numa enrascada? Ele acaba se metendo numa grande confusão. E a gente, na inocência, não mede consequências. E às vezes se coloca em risco para salvar a pele do nosso melhor amigo. É como se a gente dissesse: deu errado para você, vai dar errado para mim também. Porque amigo é isso. É na alegria da brincadeira e é também no fracasso quando não dá certo. Sabe quando a gente quebra alguma coisa em casa, que sabe que vai tomar aquela surra, é ficar ali aguardando o castigo, por assim dizer, né? Aguardando a repreensão, aguardando as consequências do ato, porque não dá para se eximir. Mas, na realidade, nós, mesmo adultos, humanos, muitas vezes nos comportamos como crianças. Quando quebramos alguma coisa, que sabemos que a nossa mãe vai ficar brava, nós nos escondemos debaixo da cama, tentando juntar os caquinhos, né? Reconstruir aquilo, se der, se não der, joga no lixo como se nada tivesse acontecido. Mas aqui, Amélia está falando de um ponto em especial. Mesmo nos momentos dolorosos, será que a gente olha para aquele que foi o nosso benfeitor quando ele mais precisa? É como se fosse a inversão dos papéis. O meu benfeitor agora precisa do meu auxílio. Nem que seja uma palavra de encorajamento, nem que seja permanecer ali fiel, testificando, né, esses ensinamentos até o fim, acompanhando, sofrendo junto com as mulheres piedosas que acompanharam Jesus nessa caminhada, como vai dizer Amélia Rodrigues, 500 metros. Uma caminhada curta, porém longa, profunda de ensinamento. Então, este momento é um momento muito especial porque fala para nós. Quais foram os sireneus que nos ajudaram nos nossos momentos mais aflitivos, nos momentos que nós passamos por tantas dificuldades, que o alto designou, vai, ajuda ali aquela criatura, né, que está se atrapalhando com sua cruz, a soerguer aquela cruz para ela seguir adiante. Às vezes o atendimento fraterno, às vezes o tratamento espiritual no centro, às vezes a palestra, uma prece que fizeram para que a gente nem sabe quem foi que fez, e que aí a gente recebe aquele alívio numa noite de profunda aflição. Será que agora que a gente pode ter maior condição de refletir com lucidez em relação a esses ensinamentos divinos, nós também não podemos ser os sireneus anônimos de outras almas, orando por aqueles que têm desencarnado de uma forma trágica, dolorosa pelo coronavírus, orando pelos suicidas que não deixaram de existir, orando pelas mentes em torvelinho que têm usado da violência para com suas companheiras, para com os seus filhos dentro de casa,
orando por todos aqueles que sofrem e que precisam de um norte, precisam de uma orientação para que possam seguir adiante, mais fortes, mais corajosos, mais tranquilos, mais resignados perante a sua dor. Então Amélia vai dizer que aquele silêncio era comprometedor. Nenhuma voz houvera se levantado, né? Ainda que fosse aquela voz que fala alguma coisa e depois sai correndo para defender o justo. E aí Amélia vai falar da mensagem fúnebre do medo pairando no ar, da covardia moral injustificável presente naquele momento. E aqui não é valorando a inação daqueles que podem, inclusive, ter sido nós, mas é justamente pensando que o silêncio é útil em muitos assuntos, em muitas circunstâncias. O silêncio é a melhor resposta. Mas neste caso, foi conivência com a maldade. É importante a gente saber a utilidade do silêncio e da palavra. Nesse momento, a palavra de defesa falaria muito mais em prol deste testemunho do que o silêncio. E aí Amélia vai dizer: não obstante as arbitrariedades da lei, qualquer pessoa podia levantar a voz em favor de um condenado. Isto bastaria para revisar o processo, concedendo uma nova oportunidade ao réu, embora já tivesse sido julgado. Essa observação é muito importante em relação à lei. Por quê? Aí a gente poderia pensar, Patrícia, mas por debaixo dos panos, né? É lógico que os fariseus buscariam uma forma, mesmo que fosse uma forma ilegal, de punir aquele que ousou levantar a voz para proteger o justo. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida, situações que nós somos chamados a responder, a falar, a dar testemunho, porque testemunho é isso. É eu assinar um cheque em branco. É eu colocar a minha assinatura embaixo de uma vida, embaixo de um ato de outrem. É eu dizer, tá comigo, eu tô com ele. Então, o que é um contrassenso é ter estado com o Cristo até aquele momento e o testemunho não ter chegado até a testificação, né? Até a palavra que o buscasse defender. Nas outras obras dos romances espíritas, a gente vê um pouco do pano de fundo. Na história há 2000 anos, a gente vê Lívia, esposa do senador romano Publio Lentulus, fazendo de tudo, recorrendo até a Pôncio Pilatos para poder defender o Cristo. A gente vê Publio Lentulus com mais poder do que o próprio Pôncio Pilatos, com o processo do Cristo nas mãos, e isentou-se. Nada fez. Então, a gente percebe a diferença. É justamente nesse momento de aflição que a gente se revela, que a nossa fé fala mais alto. E aí a Amélia vai falar: 5 dias apenas, transcorridos do sucesso que obtivera na cidade regurgitante, que o exaltara dizendo o Messias, o esperado. Quando a gente recorre à Bíblia de Jerusalém para ver essa entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, ele dizendo aos apóstolos, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28 a 48. Ide ao povoado em frente, ao se aproximar de Betfagé, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltai-o, trazei-o. E se alguém perguntar, por que o soltais?
respondereis: o Senhor precisa dele. Os discípulos assim foram, encontraram o jumentinho, soltaram, e encontraram quem perguntasse por que o soltais, e disseram: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, estenderam as vestes sobre o jumentinho. Fizeram com que Jesus montasse, e enquanto ele avançava, o povo estendia as suas próprias vestes no caminho e diziam: Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns fariseus, presentes na multidão, disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras gritarão. E aí tem o célebre discurso sobre Jesus lamentando Jerusalém. Se neste dia também tu conhecesses a mensagem da paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos, pois dias virão sobre ti e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão, te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. A inaproveitar o fato de não aproveitar aquele momento célebre da vinda do Messias, né? Entrando em Jerusalém. E aí Amélia vai falar sobre os ódios, os ânimos exaltados em relação àquele momento. Amélia vai dizer que era mais ou menos às 11 horas, né? Que a atmosfera já tinha aquele braseiro de sol, todos estavam cansados e exauridos, sobretudo o próprio Jesus, porque já havia ido e voltado do diálogo de Anás e Caifás no pretório e agora estava naquela triste caminhada rumo ao Gólgota. E aí Amélia vai falar: curtos são os sentimentos da gratidão humana, e breve o caminho dos que dizem amar. De um lado, a ternura e a misericórdia do Cristo, do outro, o Pantanal das paixões. E aí Amélia diz: se encontrava a sós com Deus, como aliás sempre estivera. Eu fico pensando sobre a nossa experiência da solidão e a experiência de Jesus da solidão. Como é sumamente diferente. Naquele momento, possivelmente, lamentou a incompreensão dos homens para a mensagem, não o abandono. Não havia nada de pessoal, sabe aquela história de doeu-se. Não havia interesse pessoal em Jesus, mas lamentou o fato de Israel não o reconhecer, de Jerusalém não o reconhecer a entrada triunfante do Messias e o sacrifício do Cordeiro de Deus. Será que os nossos sentimentos de gratidão também são curtos assim? Esquecemos com tanta facilidade quem nos beneficiou. E aí Amélia segue dizendo: de semblantes sinistros, os membros da peregrinação torturaram o justo, agrediram-no com acrimônia, mordacidade e zombaria. E aí Amélia diz: é sempre assim. Aqueles que buscam o enobrecimento da humanidade, aqueles que buscam soerguer-nos das sombras, do lodaçal das paixões humanas, vão receber o preço da incompreensão. E é importante que a gente ouça isso, porque nós somos cristãos. E o cristão visa imitar, mesmo que a passos trôpegos, numa marcha bem inconsistente, os passos de Jesus. Cruza os ombros, caindo e tropeçando,
contando com a solidariedade dos sireneus, que não deixam de existir. Às vezes são as mãos invisíveis dos nossos mentores, dos espíritos amigos que se compadecem com a nossa situação de miséria, que querem nos ajudar, que estão vendo o nosso esforço para poder agora endireitar o caminho. E estão aqui, anônimos, nos auxiliando com o único propósito de multiplicar este bem. Aí então Amélia conta a história de Cirene, de onde Simão provinha. Cirene tinha aquele filho da terra, Simão, ali nascido, judeu de família grega, que se encontrava acompanhando a sinistra procissão pelas vias estreitas de Jerusalém naquele dia. Aquele homem de olhar triste o fascinou. Simão estava voltando das suas lides diárias, passou por ali e aquilo de certo modo o comoveu. E aí a gente poderia pensar quantas vezes nós também não somos atraídos para lugares, para pessoas, para convívios sinistros, que a gente às vezes para e se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Emmanuel chama isso de situações magnéticas, que muitas vezes fazem parte do nosso gênero de provas, que nós escolhemos e que não devemos nos evadir. Apesar da cruz de quase 70 quilos, e o centurião fustigando o preso para que ele não desfalecesse. De certo modo, buscava conciliar, vai dizer Amélia. O soldado tinha um misto de piedade e dever. Ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e, ao mesmo tempo, escravo, serviçal pela paixão a César. Colocou o seu olhar sobre a multidão e avistou o Cireneu e o chama para ajudar. Simão foi constrangido a carregar a cruz do Cristo. Hoje, como a gente conhece a história de Jesus, o significado profundo da sua presença na Terra, a gente vê, né? Meu Deus, que privilégio! Até eu. Me dá Cristo, me dá que eu carrego para você. Isso também é interessante na história. O Cireneu é aquele que dá uma mãozinha, dá um ombro, mas não carrega a cruz pra gente. Para depois a gente não achar que o Cireneu chega e aí ajuda. E daqui a pouco a gente está querendo deixar a cruz toda nas costas do Cireneu. Não parece com a gente? No nosso convívio com os mentores? Pô, mentor, essa prova tá difícil, né? Manda outra, porque essa é demais para mim. O fardo, que a gente acha que é pesado demais para carregar, nunca é. E olha, o fardo a gente consegue carregar e ainda tem o Cireneu, que é essa ação da misericórdia divina, a obra da solidariedade humana, da solidariedade muitas vezes invisível. Então Amélia diz: o convocado não reage, parece, até que interiormente se rejubila. Submisso curva-se e oferece o ombro e auxilia o estranho. Olha que semelhança com a parábola do bom samaritano. Aquele homem, no fundo, Amélia vai dizer, ele conhecia o Cristo. Mas naquele momento, sem perguntas, sem questionamentos. De onde você é? O que você faz? Você é culpado ou inocente? Sem perguntas. Simplesmente curva-se e oferece o ombro e auxilia. E aí nós poderíamos pensar, de quem nós temos sido os sireneus? Será que nós nos esquivamos do chamado?
Quem foi convocado como nosso Cirineu e que nesse momento está nos ajudando a carregar a cruz junto conosco? São todas questões para a gente pensar. E aí Amélia diz: a cruz se ergue mais leve, Jesus lança um olhar de profundo amor. Lampeja um lucilar de ternura e de gratidão. Simão, pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, pensa nos filhos e se apieda dos pais do condenado, umedecendo os olhos. Olha o transporte de Simão. Naquele momento, ele poderia ser o meu filho. Este pensamento de transporte, que a gente chama hoje em dia de empatia, se colocar no lugar do outro, não é viver a vida pelo outro, não é carregar a cruz pelo outro, mas é simplesmente, por um instante, tentar entender a dor do outro. É o que a gente chama, na clínica psicanalítica, de escuta. Escuta não é só ouvir, é perceber, é notar, é entender, é abrir-se, é meio que se anular, mas não no sentido pejorativo de se anular para que haja apenas o outro, mas é meio se esvaziar para o outro entrar e a gente conseguir se colocar naquele lugar. Foi o que Simão fez. Um olhar de Jesus que o comove e que marca para sempre. É isso que a gente diz como ver Jesus em todos os homens. Ver o Filho, os filhos, na figura do Cristo e pensar nos pais do condenado. Então, em meio daquele clima de ódio, de intolerância, havia um grande milagre acontecendo ali, sem estardalhaço, sem barulho, porque o bem é silencioso, mas marca profundamente. E aí Amélia vai dizer: dar-lhe-ia a vida se fosse necessário, Simão pensou. Um discípulo de longe, diferente dos discípulos de perto. Os discípulos de perto se afastaram. O discípulo de longe se aconchegou. E aí Amélia diz: percebeu as mulheres que choravam, o Simão, e participou intimamente daquela dor honesta e corajosa. Era o estoicismo feminino que lhe fazia solidário quando todos o abandonaram. Quedou-se ali petrificado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 17, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, item 17, uma mensagem do Espírito Michel sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação que ventura experimentais. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. Temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. Não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se em um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. A piedade é melancólica, mas celeste precursora da caridade. Mas a compensação é grande. Quando conseguis devolver a coragem e esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade do Simão. Simão Cireneu.
E aí Amélia vai dizer que este é o testemunho da solidariedade que o mundo até hoje nos solicita. 500 metros. E deu para fazer tanta coisa. E Amélia vai nos reportar que, mesmo depois disso, Simão foi ter com os discípulos de Jesus, foi apresentar os seus filhos a esta mensagem divina para serem continuadores dessa mensagem. Impiedade e zombaria de um lado, mas do outro, beneficência, piedade e solidariedade. Qual lado a gente escolhe? Ainda temos tempo. Todos encontraremos pelo caminho da aflição os sireneus, em nome e honra de Jesus. Sejamos também. Então é isso, minha gente. Um grande fraternal abraço a todos e até a próxima, se Jesus permitir.